Boa noite a todos. É um privilégio poder estar mais uma vez com tantos de vocês espalhados em diferentes lugares nesse nosso país, também presentes em salas de aula, em cursos de teologia, e que nessa noite estão acompanhando a essa segunda conversa na web que nós estamos levando a cabo. Para quem esteve na conversa anterior, nós estivemos falando sobre os 500 anos da Reforma, nós estivemos enfocando especialmente o panorama histórico dessa reforma e também tentando trazer essa reforma para os nossos dias e o que ela significa para nós hoje. Nessa noite, nós queremos olhar de uma forma particular para as Escrituras. E nós queremos olhar para o lugar que as Escrituras têm na história da Reforma, o lugar da Bíblia na Reforma, e nós temos duas pessoas que têm uma caminhada muito ampla nessa área, pastores, teólogos, que vão nos ajudar e vão estar conosco nessa noite. Nós saudamos ao Martin, que está com a gente hoje à noite, também o Erni da Sociedade Bíblica, e que tem uma larga caminhada com a Bíblia nesse nosso país. O Martin tem trabalhado esse tema de forma exaustiva, assim que nós estamos muito bem assessorados nessa noite. E nós agradecemos muito aos dois painelistas que estão conosco e pelo privilégio dessa conversa nessa noite. Eu queria começar, tem uma palavra do Lutero que eu achei fantástica, quando ele disse que a Bíblia é viva. E o Lutero diz assim: a Bíblia é viva, ela fala comigo, ela tem pés e corre atrás de mim, ela tem mãos e me agarra. E é isso que nós queremos celebrar nessa noite. Pastor Erni, muito obrigado pela sua presença conosco. Vamos começar com você, compartilhando com a gente, e uma vez mais, a nossa gratidão à Sociedade Bíblica, a você por estar aqui conosco hoje à noite. Obrigado, uma saudação a todos que estão participando conosco hoje à noite. O tema Bíblia para a Reforma e para Lutero é central para a vida cristã. E isso é reconhecido nas celebrações oficiais dos 500 anos da Reforma. O ponto-chave é exatamente esse. A grande obra da Reforma é a Bíblia. E na Bíblia, a tradução da Bíblia para a língua do povo. E o texto é muito significativo também, que serve de base para todas essas celebrações. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo, era a palavra. E João, justamente, continuando a sua argumentação, explica que essa palavra era Jesus, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós olhamos para a palavra de Deus, e essa palavra que está centrada em Jesus. E é esse centro da palavra em Jesus que é o centro de toda a celebração. Eu queria colocar alguns pontos sobre isso, especialmente pensando na obra de Lutero como tradutor, porque essa obra foi fundamental. Não é que naquele tempo não houvesse Bíblia em alemão, até havia alguma tradução já, mas na igreja se usava especialmente a Bíblia em latim, a Vulgata. Que era usada, as missas eram em latim, e o povo não entendia latim. Então, Lutero estava muito preocupado com essa compreensão da palavra pelo povo. E aí, quando ele fala em povo, ele tem, hoje nós diríamos na ciência da comunicação, ele tem em mente duas audiências. Uma são os sacerdotes, aqueles que oficiam as celebrações. E eles precisavam também entender a Bíblia. Não havia compreensão da Bíblia. E a outra era o povo em geral. E aí nós tínhamos
a questão do analfabetismo, que era muito grande naquela época. Era preciso traduzir para que o povo, ouvindo, entendesse aquilo que era lido para ele. Então, não era simplesmente verter palavras de um idioma para outro, era trazer a mensagem daquelas palavras no original para os outros. E esse era o ponto-chave da tradução, a compreensão da Bíblia pelo povo. Para Lutero também, isso seria um segundo ponto que eu queria colocar, ele tinha uma frase em latim que dizia opera Dei sunt verba eius, as obras de Deus são suas palavras. E quando ele expressa isso, que as obras de Deus são suas palavras, ele certamente tem em mente o texto bíblico, aonde já em Gênesis, quando Deus faz a obra da criação, ele fala a sua palavra, pela sua palavra ele criou o mundo, e depois ele se encarnou na sua palavra, vindo redimir o mundo. E essa palavra é anunciada e ela está acompanhada pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus, para santificar o mundo. Então, aí por detrás está a palavra. E aí, uma outra coisa importante que Lutero salienta é que estão intimamente ligados teologia e gramática. Teologia e gramática. Então, já que é palavra, essa palavra é expressa através de regras gramaticais. Então, existe passado, presente e futuro, para colocar uma questão bem simples, mas também há toda a questão linguística envolvida e isso é muito importante, a gente percebe isso muito importante, especialmente quando se traduz ainda hoje a Bíblia para novas línguas ou se refaz uma tradução para línguas existentes. A teologia se expressa através de palavras. Os termos teológicos têm conteúdos que devem ser respeitados e devem ser conhecidos e devem ser anunciados, mas eles estão intimamente ligados. Por isso que Lutero, quando ele traduz a Bíblia, ele vai aos originais, ao hebraico e ao grego, e ali ele procura ver a construção da frase, e aí, entendendo esse original, ele traduz, porque essa é a palavra de Deus. Então, esses são dois pontos principais. Um é que na tradução da Bíblia é preciso a compreensão, e para o outro que é preciso também a teologia se expressa em palavras. E essas palavras, elas estão expressas de acordo com normas que o discurso necessita. Um terceiro ponto que, nessa minha apresentação inicial, eu queria ressaltar é a questão, na Bíblia existe uma questão envolvendo tecnologia. Até Lutero, todas as Bíblias eram copiadas à mão, eram manuscritos. Então, para se ter a Bíblia, era necessário que houvesse um copista, e esse copista fazia o trabalho de uma edição de uma Bíblia, ou vários copistas, dependendo da pressa que se tinha para fazer a edição da Bíblia, mas para ter uma cópia de Bíblia eram necessários copistas. Quando Lutero trabalhou naquele tempo, a tecnologia estava mudando. A prensa de Gutenberg foi o grande fator que fez com que a Bíblia se divulgasse rapidamente e as ideias da reforma se divulgassem rapidamente. Lutero estava muito atento a isso. Em Wittenberg, logo havia prensas para que esse trabalho a Bíblia pudesse ser impressa e divulgada. Várias edições da Bíblia. A gente hoje, quando fala em imprensa, acha que a coisa era rápida. Era, na verdade, um carimbão de página por página. E se faziam X cópias de uma página, se colocava num varal para secar, aí fazia o X cópia, aquela página seca tinha que ser impressa no verso, punha no varal para secar, aí a página seguinte, mas isso era muito mais rápido do que copiar à mão.
Então, essa tecnologia, ela foi utilizada de forma muito eficiente na época da Reforma. E eu acho que hoje estamos aqui, nós, nesse programa, numa outra tecnologia que é absolutamente nova. Na história da humanidade, ela é incipiente, ela não tem ainda 30 anos. E, no entanto, é uma tecnologia pela qual a palavra hoje chega a lugares inimagináveis há poucos anos atrás, e com quase que instantaneidade. Então, é muito importante também ver que a tecnologia está por trás da difusão da palavra. E essa sabedoria que Deus dá ao ser humano para criar essas tecnologias, ela é eficiente também para levar a palavra da salvação. Um outro ponto importante, além da tecnologia, porque a tecnologia tem muita influência em toda a área da comunicação, mas eu queria chamar a atenção para um quarto ponto. O quarto ponto é a questão da tradução como hermenêutica. O que Lutero queria com a tradução da Bíblia era que dizer em alemão o que o hebreu diz. Em palavras dele mesmo, ele queria que Moisés falasse alemão, não falasse hebraico. E aí vem a questão dos princípios de tradução de Lutero. É interessante que Lutero até escreveu um pequeno trabalho sobre a questão da tradução, e aí ele põe princípios que são retomados apenas no século passado para a tradução, que é a questão da teoria da tradução, da equivalência funcional. Cada língua tem sua estrutura, e ele achava que a palavra de Deus, que está na Bíblia, ela deveria ser traduzida para a outra língua, para que as pessoas realmente entendessem a mensagem original na língua objeto. Essa arte da tradução, Lutero inaugurou lá 500 anos atrás, que é também a arte da comunicação. Hoje para nós nos comunicarmos, nós temos que nos adaptar aos novos meios de comunicação. Não é a mesma coisa falar no rádio e apresentar um programa de televisão. No início, até a ponte era feita dessa forma. O sujeito sentava numa mesa com o microfone na frente dele, olhava para a câmera e lia um texto na televisão. Era chato para burro aquele negócio. Hoje se sabe que não é assim um programa de televisão. Na tradução também, quando se traz um texto de uma língua fonte para uma língua objeto, é necessário ter isso em mente, que é preciso trazer o conteúdo, não apenas verter palavras. E isso vale, esse princípio, tem por trás para Lutero até um princípio teológico, que quando Cristo se encarnou, ele se encarnou em forma humana, ele se encarnou e assim ele entra em cada cultura, em cada povo, em cada ambiente, Cristo se encarna, sua palavra se encarna e ela é sal e luz naquela palavra. E um último ponto que eu queria chamar a atenção é sobre a questão dos originais. Quando Lutero trabalhou a tradução da Bíblia, quase todos tinham como texto bíblico o latim, era a Vulgata. A Vulgata era citada, era a língua teológica. Lutero, e aí talvez até por influência do seu tempo, da volta, da renascença, o renascimento à volta às origens, ele insiste que a Bíblia também deveria ser traduzida a partir dos originais. Os originais, eles são importantes para a questão de estabelecer o conteúdo. E ele, então, vai para os originais, para o hebraico e grego. Agora, que hebraico e que grego ele tinha? Na época não havia os recursos que nós temos hoje. O Erasmo tinha feito uma edição do Novo Testamento, e o Erasmo fez o melhor que ele tinha na época.
E Lutero pegou o melhor que ele tinha na época. Hoje nós temos recursos, os melhores recursos são muito mais amplos do que nós tínhamos naquele tempo. Nós podemos nos aproximar das cópias muito mais do original hoje do que Lutero podia com aqueles poucos manuscritos que Erasmo tinha para estabelecer o seu texto. É muito importante esse recurso aos originais para a busca do sentido bíblico, para que a tradução, a comunicação do Evangelho seja bem feita. Então, para fazer um pequeno resumo dos pontos que eu abordei nessa minha fala inicial, a questão da compreensão pelo povo da Bíblia. Um outro ponto é que a palavra e a teologia e a gramática estão correlacionadas. Lutero usa a tecnologia, o terceiro ponto. O quarto ponto é a questão da hermenêutica, dizer em alemão o que estava no original. Depois, a questão da teoria de tradução, a equivalência funcional. E, final, a busca pelos melhores originais. Muito obrigado, Ernie, por essa riqueza, né, de compartilhar. Como vocês perceberam, o Ernie tem um amplo conhecimento do que ele está falando. O Ernie tem os pés dentro da Sociedade Bíblica do Brasil, não é? O Ernie é secretário de comunicação, de ação social, de arrecadação da Sociedade Bíblica do Brasil. E, Ernie, você é diretor do Museu da Bíblia. Isso. Não é? Da Sociedade Bíblica. Então, isso traz com que você tenha uma riqueza muito grande, além de você ser um doutor em ciências da religião. Você que nos ouve, você tem a oportunidade de participar com as suas perguntas, formule elas, tanto o Ernie como também o Martin vão receber essas perguntas em um momento, e a gente vai ter um momento de conversa com todos vocês. A gente agradece o Regis aí na plataforma, né, Regis, que está nos dando esse apoio, Danilo, e agora nós vamos ouvir o Martin. O Martin é um dos fundadores da FATEV, que é a Faculdade de Teologia Evangélica aqui em Curitiba, e também alguém que tem um profundo conhecimento nas letras bíblicas, autor de 1ª, 2ª Timóteo, do livro de Tito, autor do Orando em Família, participou de tradução da Bíblia. Então, Martin, vamos ouvir você agora, e muito obrigado pela presença, tanto tua como do Ernie. Uma boa noite a todos, é um prazer de poder participar deste painel. Eu gostaria de iniciar com 2 contribuições. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar o papel que a Bíblia desempenhou na vida pessoal de Lutero. Essa citação que o Valdir fez lá no começo já retrata e vai nessa direção. Mas parece que o momento mais crucial em que a gente pode observar a relação pessoal que Lutero teve com a Bíblia se deu na Dieta de Worms. A Dieta de Worms era, por assim dizer, o parlamento do Império Sagrado Alemão. E Lutero foi convocado a essa dieta, esse conclave, e teve que comparecer e se defender nele. Uhum. No primeiro dia, lhe deram um prazo de voltar ao tema no segundo dia, porque no primeiro dia só lhe deram a oportunidade de revogar o que ele tinha dito. E na sua defesa, no segundo dia, que é mais longa, mas no final dessa defesa pediram para ele dizer numa frase só qual era a sua posição. E essa palavra vale a pena a gente lembrar. Ele diz assim: sendo a vossa majestade e graça imperial deseja uma resposta simples e clara, quero dá-la de forma não ofensiva nem agressiva. E agora ele diz: a não ser que seja convencido pelo testemunho da Escritura ou por argumentos evidentes, a minha convicção vem das Escrituras a que me reporto e a minha consciência está presa à palavra de Deus. Nada consigo nem quero retratar, porque é difícil, maléfico e perigoso agir contra a consciência. Deus me ajude. Amém. A afirmação de Lutero nessa situação crucial e decisiva na sua vida é de que a sua convicção vem da palavra, da Escritura, e que a sua consciência é cativa à palavra de Deus. O que significa cativo? É ser prisioneiro da palavra.
Quer dizer, não ter domínio sobre si mesmo, mas Lutero se entendia como alguém que se sentia amarrado, constrangido a pensar como a palavra pensa. Isso pode parecer muito simples, mas na verdade foi uma revolução. O Ernie já mencionou que Lutero insistia em que a Bíblia fosse entendida a partir dela. Isso está em contraste com o que se fazia na época, porque a teologia escolástica vigente na época, ela lia a Bíblia a partir de Aristóteles, da filosofia grega. Isso significa que lia a Bíblia com o olhar do deísmo grego, com sua dicotomia entre o mundo físico e espiritual. Então, quando Lutero diz que Moisés tem que falar em alemão, ele está dizendo a Bíblia precisa ser entendida assim como os hebreus entendiam Moisés, nós, em nossa cultura, precisamos entender Moisés. Quer dizer, ele lutou a vida toda para liberar a compreensão da Bíblia dos pressupostos do nosso pensamento filosófico de plantão. Na época, o filósofo de plantão se chamava Aristóteles. A filosofia que estava surgindo nova naquela época era o humanismo. E também Lutero não embarcou no humanismo. Ele aproveitou de descobertas e aprendeu com o humanismo, mas ele, na sua discussão com Erasmo, ele também não aceitou que o humanismo determinasse a leitura bíblica. E, talvez naquele tempo isso não era tão visível, ainda mais o humanismo emergente naquele tempo, de uma forma ou outra, Lutero já percebeu isso, caminhava em direção à autonomia do ser humano. Como mais tarde, no iluminismo, isso veio a vir à tona plenamente. Então, o primeiro ponto que eu queria ressaltar é esse. Lutero se sentia cativo à Escritura e, em função dessa sua submissão, subordinação à palavra de Deus, que corria atrás dele e o segurava, prendia, ele contesta tanto a leitura escolástica, que vivia na dependência da filosofia grega, como também contesta a leitura humanista, do qual Erasmo é um representante. O segundo ponto que eu queria sublinhar é que Lutero, essa questão da primazia do testemunho bíblico sobre o nosso pensar humano, quer dizer, essa luta de Lutero para que a Bíblia fosse lida a partir dela e não a partir de nossos pressupostos filosóficos. Ela fez com que Lutero se submetesse à cosmovisão bíblica. Quer dizer, para Lutero, deixa eu dizer diferente, para o humanismo, desde Pico della Mirandola, o ser humano estava ao lado de Deus e não abaixo de Deus. Isso para Lutero era inadmissível. Para Lutero, Deus é o Criador, soberano, absoluto, que em sua compaixão se volta por meio de Jesus para a humanidade rebelde, a resgata graciosamente, e por meio de Jesus leva essa sua obra a termo. Dentro desse horizonte da cosmovisão bíblica, Lutero interpreta a Escritura. E ele enfatiza duas coisas. Em primeiro lugar, ele enfatiza que a Bíblia só pode ser entendida, ou ela só é entendida adequadamente, se ela nos conduz a Cristo. Isto é, se ela nos leva a aceitar os benefícios de Cristo, quer dizer, aquilo que Cristo fez por nós. E Lutero entende que esse processo de entender a Bíblia como nos conduzindo a Cristo, ele desdobra em dois passos. Em primeiro lugar, a Bíblia, como expressão da vontade santa de Deus, precisa nos flagrar em nosso pecado, em nossa rebeldia. Aí a Bíblia exerce a função de lei que revela a nossa rebeldia, que revela o nosso pecado, para produzir arrependimento em nós, reconhecimento da nossa rebeldia e arrependimento. E quando a palavra
exerceu essa sua primeira função, que ele chama de a função de lei, Lutero diz que a segunda função da Escritura é de nos levar, nos trazer a promessa de que o próprio Deus nos resgata de nós mesmos por meio da obra expiatória de Jesus. E essa é a função do Evangelho, de Boa Nova. Então, o conduzir a Cristo se dá por meio da função da lei, que flagra o pecado, e por meio do Evangelho, que nos anuncia a solução que Deus mesmo deu para nos resgatar de nós mesmos. Um pastor, entremente já falecido, mas que me marcou muito, o pastor Alcides Yuks, ele sintetizou isso uma vez de modo muito simples. Ele disse que na leitura da Bíblia, a gente é para ler ela até que ela nos dá um puxão de orelha. É a função da lei. E depois a gente é para continuar lendo ela até que ela nos dá um abraço. É a função do Evangelho. Eu penso que esses dois aspectos são elementares para a hermenêutica de Lutero. E, por enquanto, eu fico por aí. Obrigado, Martin. Ernie, você teria alguma palavra, algum retorno em relação a isso que o Martin falou? Alguma coisa que você gostaria de acrescentar, de colocar? Algumas perguntas estão chegando, mas vamos, você tem algum retorno aí para o Martin, algum engajamento nessa conversa que está começando? Sim, eu acho o ponto-chave, de novo, é a centralidade de Cristo nas Escrituras. Essa é uma chave hermenêutica da Escritura. Se eu não achar Cristo na Escritura e os benefícios de Cristo, conhecer a Cristo é conhecer seus benefícios, conhecer o que Ele fez por mim, que Ele me traz o perdão, a vida, a salvação. Se a Bíblia não me serve para isso, ela me serve para muito pouco. Então, esse ponto eu acho que é muito importante. E esse é um ponto que vale a pena a gente salientar nas pregações também, que hoje são feitas na igreja. Quando se fala sobre um texto bíblico, de qualquer maneira, aquele texto deve conduzir a Cristo. E essa outra ponte de lei e evangelho, ela vai conduzindo, mostrando o nosso pecado, né, mostrando o nosso afastamento de Deus e conduzindo a Cristo, que nos traz o perdão e a vida. Essa dinâmica é muito importante. Eu acho que foi muito bem lembrado pelo pastor. Eu posso fazer um complemento, Valdir? Bom, por favor, e aí as perguntas já estão chegando, Martin. Tá bom. Eu queria chamar a atenção que conduzir a Cristo significa ao Cristo retratado na Escritura, para Lutero, e não o Cristo imaginário. Por exemplo, conduzir a Cristo, para Lutero, não daria de enquadrar, por exemplo, o Cristo imaginado por uma teologia da libertação ou então por uma teologia da prosperidade. Quer dizer, é o Cristo retratado nas Escrituras e não o Cristo imaginário o recorte que nós fizemos de Cristo porque ele nos interessa. Eu concordo plenamente que essa é a chave. Né? E por isso também a atenção à tradução e à hermenêutica e também a maneira de traduzir. Só queria chamar a atenção para um fato na tradução. A grande dificuldade para mim hoje na tradução são duas coisas, que nós vivemos num mundo completamente diferente do tempo da Bíblia, que é tecnológico, urbano, e a segunda coisa é que na nossa linguagem, por causa do humanismo, a voz passiva desapareceu. E a voz passiva nas línguas bíblicas é muito importante. E quando a gente, de repente, não tem mais, no nosso linguajar diário, a voz passiva, como um instrumento da gramática, a gente não usa mais. Realmente, muitas vezes, as pessoas, por exemplo, a gente passa a dizer, eu me converti, eu me enchi do Espírito Santo, e, na verdade, quem converte é Deus, e quem nos enche pelo Espírito Santo também é Deus. Mas isso fica para depois ainda. Certo. Obrigado, Martin. Nós temos um bom grupo de pessoas que estão com a gente aí, já são mais de 500 pessoas que estão nos acompanhando. A gente queria agradecer a todos vocês que estão com a gente, também agradecer aqueles que em salas de aula estão nos ouvindo, nesse momento tão importante para nós, onde nós queremos focar num dos princípios centrais
das Escrituras, da Reforma, e justamente hoje na Bíblia, na interpretação da Bíblia. Ernie tem uma pergunta que vem lá de Recife, e eu acho que essa pergunta é para você. Ele pergunta se o acesso a tecnologias modernas tem tornado a crítica textual mais eficiente, tem tornado as traduções e versões recentes mais confiáveis. Eu acho que tem facilitado a vida a tecnologia. Veja o seguinte, hoje, com os programas de computador, você pode indexar palavras e pode indexar versículos e aí fazer uma verificação para ver se o uso de um determinado conceito, uma palavra lá no original, se ele é consistentemente usado ao longo da tradução. Então, isso eu acho que é um pouco difícil para quem não está habituado no dia a dia a esse trabalho, mas vamos pegar uma palavra de que? Justiça, em grego. Né? Esse conceito justiça, como ele é traduzido em todas as vezes que essa palavra aparece. Então, evidentemente que ele aparece em contextos diferentes, talvez até tenha que ser usado, mas eu posso fazer a verificação. Isso é um exemplo muito, muito bom. Uma outra questão, por exemplo, ele menciona aqui a questão da crítica textual. A crítica textual é a comparação dos diversos manuscritos que existem. Então, a Bíblia, digamos assim, o texto original da Bíblia, aquele autógrafo que é chamado o primeiro texto, quando Paulo escreveu a primeira carta aos Coríntios, aquela nós não temos mais, infelizmente. Então, nós não temos o texto, aquele primeiro escrito. O que nós temos? Nós temos cópias de cópias, então são variedades de cópias. Esse estudo das cópias, nas diversas cópias, tanto do Antigo como do Novo Testamento, verificando, existem divergências aqui e ali. Todas essas divergências nos manuscritos e a própria idade dos manuscritos, tudo isso é classificado. Então, hoje nós temos condições de ver as famílias de manuscritos, quais que têm diferenças mais significativas, menos significativas. Isso nos ajuda a nos aproximarmos daquele texto sobre o qual não há dúvida, ou sobre o qual não paira nenhuma acusação de que aquele não é o texto original. Esse estudo é muito bem feito e alguns dos mais importantes, eles disseram, hoje nós estamos muito mais próximos do original do que se conseguia chegar quando apenas se tinha um manuscrito ou dois manuscritos para comparar. Então, é interessante esse estudo. Evidentemente que muitos vão dizer, mas com essa variedade de cópias a gente não consegue chegar ao original. Bom, isso é a história do copo meio cheio e meio vazio. Você pode argumentar para os dois lados. Pessoalmente, eu acho que eu tenho essa convicção até do ponto de vista técnico-científico. Hoje nós chegamos muito mais próximos dos textos originais bíblicos com a crítica textual do que nós podíamos ter chegado em outros tempos. E por isso, eu acho que ajuda. Vejam, por exemplo, toda a questão dos manuscritos do Mar Morto, que foram descobertos há menos de 100 anos. Todos esses manuscritos nos dão um monte de informações que não se tinha a respeito dos textos bíblicos. Eles acrescentam informações, eles não aumentaram nenhuma dúvida, pelo contrário, dirimiram várias dúvidas sobre o texto. Então, nesse sentido, eu acho que ajuda, se consegue. Agora, a eficiência da tradução é outra questão, né, que eu queria chamar a atenção. A tradução sempre é uma tradução provisória, de certa forma. Por quê? Os originais não mudam, o que muda é a nossa língua, a língua que nós falamos. Essa sim muda. Eu vou dar um exemplo que é meio jocoso, mas dizem que um sujeito estava passando pela alfândega e o policial perguntou para ele, que vinha passando com sua malinha, perguntou, tudo jóia? Ele disse, não, metade é roupa.
Então, veja, o policial podia estar perguntando, está tudo bem, tudo legal, né? Mas ele compreendeu se era tudo joias que ele tinha lá dentro, joias, ornamentos. Né? Ele disse, não, metade é roupa, ele se entregou. Então, a língua vai mudando, as palavras mudam de sentido. Por isso que a tradução é provisória, a gente tem que sempre revisar a tradução para ela continuar sendo fiel aos originais. E tem certas palavras que a gente usava e hoje elas não têm mais o mesmo sentido. Elas mudaram do sentido, então você tem que refazer a tradução. E eu acho que aí também, mais uma vez, a tecnologia ajuda muito. Inclusive, a tecnologia está acelerando o trabalho da tradução no mundo inteiro. Hoje, antigamente, a tradução levava 2 décadas, 3 décadas. Hoje, uma tradução muito boa, confiável, se consegue fazer em 6, 7 anos, já se consegue um bom trabalho, graças à tecnologia. E uma pergunta, Giane está perguntando, Martin, você já participou, né? Você já participou desse também de tradução? E ela pergunta, o português comporta bem o grego, o hebraico? Às vezes, né, dizendo, olha, já ouvi que a língua portuguesa não comporta o significado. Bom, sempre, em qualquer língua, a tradução não vai trazer tudo, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, sempre há uma perda de significado, não só porque a língua não comporta, porque a cultura é diferente. Eu vou dar um exemplo bem corriqueiro. Quando eu vim de muda para Curitiba, há 30 anos atrás, 25 anos atrás, eu que trabalhei muitos anos no interior, de repente me surpreendi que as crianças na escola dominical não conheciam ovelha. Quer dizer, contar a história da ovelha perdida num contexto urbano não é necessariamente compreensível. E andando pela rua aqui, passou uma senhora no carro ao meu lado, chorando, e parou e perguntou se eu tinha visto o poodle dela. Quer dizer, nós temos que traduzir para dentro do contexto nosso. Quer dizer, num contexto urbano, falar da ovelha perdida não diz muito, mas falar de um poodle perdido, ou de um cachorro perdido, de um gato perdido, é o contexto que nós vivemos. Então, esse exercício de tradução, ele, na verdade, renasce a cada prédica. Porque qual é a nossa tarefa de pregação? É de trazer a mensagem do Evangelho que nos atingiu, que nós compreendemos, para dentro desse contexto. Então, isso é algo que a gente não, digamos, não resolve tecnicamente. Eu queria citar uma palavra de Lutero, que eu achei num artigo que eu publiquei anos atrás sobre a interpretação bíblica de Lutero. Ninguém é capaz de falar ou de ouvir condignamente acerca de qualquer passagem da Escritura, a não ser que o seu afeto esteja sintonizado ao da Escritura, de modo a compreender interiormente o que ouve exteriormente, sendo obrigado a dizer, de fato é assim. Então, esse processo, isso é obra do Espírito Santo. Ele vale para o tradutor, ele vale para o pregador, ele vale quando um pai e uma mãe contam uma história bíblica para o seu filho. Na verdade, esse processo precisa acontecer em todos esses níveis. E uma das, Martin, acho que você podia engatar, acho que também uma das perguntas que chegou para a gente tem a ver com a questão da interpretação bíblica. Você falou antes um pouco sobre o cuidado do fator cristológico, né? Mas uma pergunta tem a ver com a interpretação alegórica. Uhum. Qual é a validade da interpretação alegórica para os reformadores? Até porque Paulo, em algum momento, usa ela. Como é que você tem alguma palavra sobre isso? Bom, a interpretação medieval era extremamente alegórica, de modo que os reformadores se opuseram a ela. A oposição de Lutero não é tão radical como a de Calvino. Lutero disse que o sentido primeiro da palavra é o sentido literal.
ele admitia uma interpretação alegórica só se ela não ferisse o sentido literal. Calvino rejeitava, assim, fundamentalmente qualquer interpretação alegórica. A bem da verdade, a gente tem que dizer, lá e cá, Calvino também faz uso da interpretação alegórica. Eu quero dar um exemplo de como Lutero admitia, quando Lutero admitia uma interpretação alegórica. A parábola do bom samaritano é bem conhecida, não é? O homem vai de Jerusalém a Jericó, é assaltado, um sacerdote e um levita passam lá e não dão atenção para ele, e um samaritano socorre o homem. Então, claro que o sentido literal é o chamado ao amor ao próximo, nosso, você e meu. Mas Lutero diz que não é errado a gente dizer que o verdadeiro bom samaritano é Jesus Cristo. Então, claro que isso seria aplicar, dizer que o bom samaritano é uma referência a Jesus, é uma interpretação alegórica. Lutero diz que ela é legítima desde que a gente não omita que essa parábola, numa primeira dimensão, nos chama à prática do amor ao próximo, e não é uma parábola cristológica nesse sentido. Mas a gente pode dizer, em termos gerais, que os reformadores se opuseram grandemente à maneira como a Idade Média interpretava a Bíblia alegoricamente, porque ela abria todas as comportas a qualquer interpretação. Isso não é válido. A gramática aí tem o seu valor, como o Ernie já mencionou ainda há pouco. Se a gente tira o nosso foco um pouco, a gente agradece as perguntas que estão chegando, e a gente está recebendo elas ainda. Uma das perguntas aqui tem a ver com essa coisa na Reforma e para o Lutero, uma enorme ênfase na clareza das Escrituras, na autoridade das Escrituras. E uma das perguntas do Mateus então, por que os liberais têm relativizado a autoridade da Escritura Sagrada? Eu acho que essa é uma pergunta importante. Essa pergunta é fundamental, mas eu acho que assim, né? A grande dificuldade na interpretação, também no âmbito das igrejas luteranas, com a autoridade da Escritura, é a falta de crítica à filosofia que a gente comunga. Quer dizer, quando a gente considera que a filosofia de Platão na nossa época está acima da Escritura e avalia a Escritura, então você vai fazer recortes na Escritura. Agora, se você inverte o papel, então a Bíblia, quem vai criticar a filosofia é a Escritura. O que aconteceu com Lutero? Em Lutero, a leitura da Bíblia criticou tanto a filosofia escolástica como questionou o humanismo, por exemplo, de Erasmo de Roterdã. E eu penso que essa função a Escritura precisa exercer também no nosso tempo. Então, para os liberais, o critério básico é a razão e não é a Escritura. Então, a partir da racionalidade, por exemplo, no tempo da teologia liberal, era a filosofia de Kant que determinava. A Bíblia passou a ser um código de moral, e não mais uma palavra revelada. Não é? A teologia da libertação, ela se tornou um instrumento da crítica social. Eu não estou dizendo que a crítica social não tem seu lugar, mas quando se a filosofia de Marx é a determinante do que vale e o que não vale na Bíblia, então você perde o conteúdo. Não é? Então, nesse sentido, quem trata a Bíblia a partir de seja qual for a posição filosófica ou de pensamento humano, ele vai tratar a Bíblia na sua ótica. E o que Lutero fez, e eu creio que é ensino para nós, é permitir que a Bíblia nos molde de tal forma, nos faça pensar dentro das suas categorias. E a partir dela, nós vamos ter que corrigir e questionar as filosofias do nosso tempo. Romanos 12, 1 e 2 dizem isso, né? Não vos amoldeis ao presente século. Então, permitam que a Escritura critique o presente século, a filosofia de Platão, os conceitos que regem o mundo. E
E isso nos dá liberdade. Para mim, pessoalmente, eu me criei num contexto liberal. Para mim, pessoalmente, o Salmo 119, versículo 105, resolveu essa questão. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você pode fazer essa experiência. Uma vela que você acende no escuro e a coloca abaixo do nível dos seus olhos, só vai lhe ofuscar. Mas quando você segura a vela acima do nível da sua cabeça, ela vai iluminar o seu próximo passo, por fraca que seja, uma vela apenas. Não é? E aqui, Martin, a pergunta aqui está relacionada com isso, um pouco a pergunta é qual é a opinião sobre o método histórico crítico? Eu acho que tem muita relação com o que tu está falando, não é? Digamos, um método, digamos assim, ele tem limites. Você pode usar qualquer... Lutero usou as ferramentas que o humanismo lhe dispôs, o Novo Testamento de Erasmo von Rotterdam, o conhecimento de hebraico que Reuchlin elaborou. Lutero usou. Mas ele não usou a filosofia de Erasmo de Rotterdam. A mesma coisa vale para um método histórico-crítico. Assim, o método histórico-crítico funciona muito bem com os papiros e as cópias antigas da Bíblia, na elaboração de um texto crítico básico. Isto é tranquilo. Mas não funciona quando você diz que o método histórico-crítico tem a capacidade de avaliar a mensagem da Bíblia. Isso ele não tem. E aí a gente tem que discordar dele. Quer dizer, vamos pegar um exemplo bem crucial. Nenhum método histórico vai garantir ou vai provar a ressurreição ou a não ressurreição. A ressurreição é um fato que rompe com todos os conceitos históricos e filosóficos e científicos que estão à nossa disposição. Então, nós temos que dizer que, nesse ponto, não há método, mas somente a obra do Espírito Santo que nos dá certeza disso. E, nesse ponto, a gente tem que discordar do método. Eu queria fazer Ernie, por favor. Eu queria fazer uma observação sobre essa questão. Se você entra nessa questão por um viés muito sistemático, e quando eu falo sistemático, usando ferramentas filosóficas ou ferramentas que aí são sempre atreladas à teologia sistemática também, você tem um tipo de aproximação desse problema. Eu olho essa mesma questão da perspectiva mais de teologia pastoral. Quando você vê as leituras da Bíblia, as leituras que eu faço da Bíblia, eu leio a Bíblia e muitas vezes chego com todo o cuidado, com toda a subserviência às Escrituras, eu chego a uma conclusão, e se eu refaço essa leitura 5 anos depois, quando minha experiência é outra, eu posso chegar a outra conclusão, né? E a outra pessoa também pode chegar. Isso não significa que a Escritura não tenha uma mensagem, ou que ela é muito... sempre a minha leitura é uma leitura a partir da minha experiência, da minha cultura, da minha visão. E por isso o ponto-chave, eu acho que aí seria resgatar o grande aprendizado, é sempre voltar às Escrituras. Voltar às Escrituras. Esse é o ponto-chave. Então, quando as pessoas me dizem, por exemplo, o conceito teologia liberal, para mim ele não me ajuda muito. Né? Todo liberal tem alguma coisa que ele quer conservar e todo conservador tem alguma coisa que ele quer liberar. Então, ele não ajuda a definir, não há assim... A gente põe muito isso em vasos, isso que eu chamo de uma aproximação muito sistemática do tema. A aproximação pastoral, a Bíblia é muito mais pastoral. Quando Jesus fala, ele fala muito mais pastoralmente. E se você volta sempre às Escrituras, se retorna às Escrituras, deixa a Escritura falar. Um método de leitura da Bíblia que eu gosto muito, que está sendo resgatado em várias vertentes do cristianismo, é o método da Lectio Divina, leitura. Ou seja, você lê a Escritura, tenta ver se você entendeu o texto.
lê de novo, né? Ora para Deus, pedindo que Deus, o que você tem a me transmitir? Então, a ação, você confia na ação do Espírito Santo. Você vê o texto novamente, veja como o texto é o que está dominando essa leitura. E aí você toma suas decisões a partir desse texto e segue a sua vida. Eu acho que essa maneira de se aproximar, de certa forma, toda o cristianismo, ele sempre é uma contracultura. Ele sempre faz uma crítica à cultura, e aí vem por detrás uma visão antropológica do ser humano. Todo o ser humano é caído em pecado, e a cultura que ele produz, ela tem essa influência pecaminosa também. Então, por isso, voltar às escrituras significa, inclusive, ser crítico às culturas, ser uma espécie, digamos assim, de contracultura. Eu acho que isso ajuda muito a sermos mais pastorais com as diversas leituras. Que em determinado momento uma pessoa se apaixona por um tipo de leitura, isso não significa que ele está afastado da fé cristã, não. Ele está no processo, e esse é o caminhar. É diariamente voltar à Escritura, se arrepender dos seus pecados e voltar a Cristo, num exercício diário que a gente deve fazer. E esse é um exercício mais pastoral, e ele nos ajuda muito mais, ele nos aproxima de Deus e das Escrituras com humildade diante disso. A abordagem de Lutero, ela era basicamente pastoral, porque ele não tinha muita diferença entre o que ele dizia na sala de aula e o que ele dizia do púlpito. Você pode comparar prédicas de Lutero com comentários dele. Nos comentários ele faz aplicações pessoais e nas prédicas ele faz explicações do texto. Então, essa dimensão pastoral perpassou todo o ensino de Lutero. Aliás, ele nunca escreveu uma teologia sistemática, isso ele deixou para o seu colaborador Melanchthon. Ele era fundamentalmente um intérprete da Escritura. E mesmo Melanchthon não fez sistemática. Os loci, né, os lugares teológicos, não é uma teologia, é visitar certos pontos-chaves que não estão sistematicamente organizados. Né? Então, esse é um ponto que eu acho importante. Desculpe. Uma das perguntas que a gente... uma das perguntas seria quais são os limites que o Lutero coloca? O que significa o seguinte, que, por um lado, o papel da reforma é a afirmação de que a Bíblia esteja na mão do povo e de que cada um tenha liberdade de ler e de interpretar. Né? Mas isso também tem o seu limite, não é? Qual é o limite disso? Né? Acho que antes vocês já tocaram nisso um pouco, mas especialmente num universo onde, de repente, se interpreta a Bíblia de tantas maneiras diferentes, de novo, isso se torna significativo. Não? Digamos, o limite de fato, a própria Escritura coloca. Quer dizer, a soberania, a autoridade dela está acima das nossas interpretações. No tempo de Lutero, a interpretação era, por assim dizer, reserva de mercado do clero, muito mais ainda da hierarquia da igreja. Lutero, colocando a Bíblia na mão do povo, dizia que a Bíblia, tendo sido escrita numa linguagem acessível ao senso comum, também era compreensível ao cidadão comum. Então, mas a autoridade da Escritura está acima. Então, nesse sentido, vale o embate entre as interpretações. Eu acho que existem interpretações que são mais adequadas e mais corretas. E claro que isso perpassa, não é? Eu creio que nos falta hoje é justamente sentar junto e se conversar sobre as nossas interpretações bíblicas, porque onde isso acontece e onde há uma busca real pelo sentido e pela mensagem da Bíblia, eu creio que a gente pode chegar a um bom consenso. Enquanto que, quando se caminha só por caminhos isolados ou individualistas, a gente pode entrar num mato sem cachorro.
ou seja, o próprio papel da comunidade, não é? A comunidade de fé. E o Ernie estava falando antes sobre a importância de sempre de novo voltar à Bíblia, não é? E que essa volta à Bíblia, no contexto da própria comunidade, é que vai nos ajudar a encontrar o rumo, né? Tem uma pergunta aqui que fala um pouco sobre essa relação entre princípio e experiência. Minha leitura é uma leitura a partir da minha experiência. E como encaixamos aqui os princípios que são eternos? Mudam-se as aplicações, mas os princípios permanecem? É isso? É a questão do círculo hermenêutico. Evidentemente que sempre a partir da minha experiência. Por exemplo, quando eu comecei a estudar o grego, eu não entendia nada daquele. Eu via aquelas letras e não conseguia entender nada. Então, mas a minha leitura começou a acontecer. Aí alguém me ajudou, eu entendi as palavras, depois eu comecei a entender a gramática e assim por diante. Mesma coisa quando alguém é alfabetizado no português, ele tem um pedaço de papel cheio de palavras, ele não entende. A experiência dele, o repertório dele não ajuda a entender aquilo. Mas com o passar do tempo, ele faz uma... Ele enxerga coisas no texto que são da experiência dele, mas o texto também muda a sua experiência. Por isso sempre essa volta às escrituras. E um outro dado importante, eu acho, nessa discussão toda, são dois aspectos que estão entrelaçados. Um é qual é o limite da interpretação. Eu acho que tem que sempre ver o consenso da Escritura. Existe um consenso da Escritura, não ficar baseado apenas num texto, ou num livro, ou nos versículos que eu mais gosto, esse consenso da Escritura. Mas o outro é o consenso também da fé, o consenso da fé na história. Elas ter essa mirada, né? Por isso, todos os métodos ali, sempre a palavra histórico aparece junto. E procurar ver como a igreja entendia. E isso eu acho que é muito importante também na leitura da Bíblia. Eu sempre chamo a atenção dois aspectos. Um é a leitura individual, né? Eu ler a Bíblia, é muito importante eu ter esse exercício. Mas também a leitura comunitária da Bíblia. Eu ler a Bíblia com a minha família, eu ler a Bíblia com os meus colegas de trabalho, se isso é possível. Eu ler a Bíblia com os meus irmãos da fé na igreja. Todas essas leituras me ajudam para que eu permaneça dentro do consenso da Escritura. Acho que isso são parâmetros que sempre nos ajudam, e são parâmetros que a própria Escritura ensina, porque não é bom que o homem esteja só, eu acho que também não é bom que o homem esteja só pensando sozinho, né? Ele precisa de alguém, e Deus quer que a gente tenha essa visão. Tanto sou eu, mas eu sou eu com gente, eu sou eu com mais pessoas, com irmãos que me ajudam e me chamam a atenção. Isso eu acho que ajuda no entendimento das Escrituras. Lutero também não leu do nada. Se você olhar uma vez com atenção, você vai ver o quanto que Lutero devia a Agostinho de Hipona na sua interpretação bíblica. Quer dizer, a gente quase pode fazer uma conexão, Paulo, Agostinho e Lutero, de modo que esse olhar para a interpretação da Escritura na história da Igreja, Lutero fez com muito carinho e com um aprendizado muito eficiente. Quanto a essa questão de experiência e princípios, eu sou muito reticente ao conceito princípios, porque eu sempre entendo assim princípios como um cavalo de pau predileto que eu tenho, e aí a gente, na verdade, claro que eu leio a Bíblia a partir da minha experiência, mas eu diria assim, qual é a minha experiência da leitura bíblica? Se eu me comparar com uma mangueira, então a minha experiência com a Bíblia é que, de alguma forma, Deus fez fluir a água por dentro dela, eu fiquei molhado por dentro. Nesse sentido, eu posso dizer que a minha experiência de leitura da Bíblia é aquilo que Deus operou em mim por meio de sua palavra. Agora, a minha experiência não é aquilo que não é um óculos pelo qual eu moldo, uma forma na qual eu moldo a palavra. E a tentativa de ler a Bíblia, às vezes nas escolas dominicais, né, se limitam a ensinar princípios para as crianças. A Bíblia não faz isso.
mais da metade da Bíblia conta histórias. Por quê? Porque o pensamento hebreu não é um pensamento de ideias, isso é pensamento grego. O pensamento hebreu é um caminho. Jesus não disse, eu sou a ideia e a verdade. Ele disse, eu sou o caminho e a verdade. Então, quando a Bíblia conta histórias, ela nos está ensinando que Deus quer caminhar conosco. E essa é a nossa experiência. E claro que nisso Deus nos ensina o que é em cima e embaixo, o que é certo e errado. Mas ele não nos incute princípios filosóficos ou leis espirituais que possam se tornar autônomas do guiar de Deus. Então, experiência no conceito bíblico é aquilo que Deus opera em nossa vida e que nos faz caminhar em nossa jornada. Tem a gente tem várias perguntas aqui chegando. Martin, nem vocês não estão vendo as perguntas, aí eu estou tendo que interpretar, não é? Mas uma das perguntas tem a ver um pouco com essa relação, nós estamos falando bastante de Lutero, e acho que essa é uma pergunta mais ampla, a gente não necessariamente consegue resolver toda ela hoje, mas é o que a gente poderia falar sobre Calvino? O calvinismo, o arminianismo dentro da reforma, o que foi desencadeado aí? Vocês teriam alguma palavra ou isso fica para um outro hangout? É muito amplo, né? Porque Calvino foi, digamos, a diferença entre Lutero e Calvino, além dessa diferença que Calvino era mais radical em relação à alegoria, Lutero nem tanto. Uma outra diferença é que Calvino era um intérprete muito metódico. Se você lê o comentário bíblico de Calvino, os comentários de Calvino, você percebe que ele era muito disciplinado e metódico na interpretação. E também muito pastoral, não é? E Lutero talvez era mais intuitivo na interpretação. Por exemplo, o comentário de Calvino sobre a carta de Tito é um texto, versículo por versículo, interpretado. A preleção de Lutero sobre a carta de Tito, ele deu num ano em que havia peste na cidade, então ele disse, olha, não posso dar uma preleção inteira, então eu vou apontar quais são os tópicos importantes nessa carta. Em 2 páginas ou 3 páginas está dito tudo. Então a abordagem dele é mais intuitiva, mais num feeling, não é tão metódico. Ele também podia ser metódico, claro, mas essa é a diferença. No mais, a gente tem que dizer assim, no grande cenário, os dois reformadores andam na mesma direção, eles não andam em caminhos diferentes. Certo. É nesse sentido. O que talvez a gente devia de conversar um pouquinho sobre qual é a diferença entre o tempo do Lutero e o tempo nosso. Eu creio que uma das diferenças... já vai chegar lá, porque já tem perguntas sobre isso, Martin. Ah, sim, tá bom. Já tem perguntas sobre isso. Ernie, não sei se tu querias acrescentar alguma coisa ainda sobre isso que o Martin falou. Posso fazer a próxima pergunta, quem sabe? Pode adiante. Não, tem uma pergunta aqui, tem a ver com essa coisa como que a gente entende a inspiração das escrituras. Há espaço para a gente falar em inspiração verbal? E a gente sabe que no mundo evangélico essa tem sido, às vezes, um debate enorme, não é? De como que a gente entende o valor, o papel, a inspiração das escrituras. Eu acho que essa é uma questão que é difícil de abordar, porque tem várias compreensões. Por exemplo, uma das perguntas que muitas vezes é feita à Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? Sim, a famosa. Você pode dar a resposta que quiser, vão te colocar... Eu acho que as duas coisas têm a ver com as escrituras. Da mesma forma, essa questão da inspiração verbal. É interessante que ela não é um problema só do mundo evangélico. A questão da inspiração verbal também aparece nos teólogos católicos. E como a gente não conhece muito dos teólogos ortodoxos, as diversas linhas dele, é uma questão importante para eles também. Mas
Eu acredito na inspiração verbal das Escrituras. Ela é palavra de Deus, né? Eu acredito nisso. Mas isso para mim às vezes é uma discussão reducionista. Ela não chega ao ponto, né? Eu gostei muito de uma palavra, numa palestra que eu assisti num fórum de ciências bíblicas que nós promovemos. O pastor Ezequias, que é da Assembleia de Deus, ele disse, olha, a maioria das pessoas tem acesso às traduções, né? E as traduções, elas não têm inspiração verbal, né? Agora, Deus utiliza essas escrituras inspiradas para inspirar os leitores. E esse ponto, eu acho que é um ponto que a gente poderia chamar a atenção. Como o Espírito Santo inspira o leitor a partir das Escrituras. E eu acho que aí tem um caminho muito grande, né? Que nos coloca também em humildade diante das Escrituras. Porque é o Espírito Santo que inspira, não é o meu espírito. É o Espírito Santo que, a partir das Escrituras, inspira. E aí a gente foge um pouquinho desse reducionismo e vê que a coisa é um pouco mais ampla e tem a ver com a leitura da Escritura e a leitura humilde das Escrituras, onde a gente pede que Deus me oriente por meio dela. Isso é verdade. Martin, vamos passar adiante ou você tem uma última palavra? Só um complementozinho, né? Quer dizer, é importante, claro, que a Bíblia é inspirada, mas se o leitor não se deixa inspirar por Deus, pelo Espírito de Deus, ele não tem o que fazer com a Bíblia inspirada, ele vai torcer as coisas. Então, nesse ponto, eu concordo plenamente. Eu acho que antes já foi, né, falado um pouco sobre essa coisa de a gente passar um pouco para a nossa realidade, e aqui diz, gostaria que falassem sobre a relevância da palavra na atualidade. Quais os desafios do Sola Scriptura no dia de hoje? As afirmações de Lutero são relevantes hoje? E certamente vocês dois têm muito a dizer sobre isso. Não é? Eu começo? Sim, por favor, e aí, Ernie, depois... Já, tudo bem. Eu penso que a gente tem que lembrar de uma coisa. No tempo de Lutero, pelo menos no mundo ocidental, a autoridade da Bíblia não era questionada. A Bíblia era aceita como palavra de Deus. Por isso, Lutero ele não elabora uma autoridade, ele não reflete sobre a autoridade da Escritura, ele simplesmente vive nela. Nós vivemos num contexto completamente diferente, porque fora do ambiente da igreja, a Bíblia não é reconhecida como autoridade. E a nossa dificuldade como cristãos hoje é como é que nós falamos da autoridade da Escritura num contexto que não, para quem a Escritura não é autoridade. Para mim, pessoalmente, nesse ponto, a inspiração não é Lutero, mas é Agostinho. Agostinho foi o último pensador cristão num contexto ainda majoritariamente não cristão. E por isso, Agostinho, ele argumentava com mãos e pés, com toda a sua racionalidade, para convencer o contexto à sua volta de que a Escritura tem razão. E no mundo evangélico, especialmente, nós muitas vezes nos limitamos a citar a Escritura e não a argumentar mais. E nós precisamos reaprender a falar da Escritura de tal forma que o mundo à nossa volta o compreenda. E para isso nós temos que dialogar e refletir com o mundo que está na nossa volta. Então, isso é um desafio muito grande. Eu não digo que nós tenhamos a resposta para isso, mas, sem dúvida, nós precisamos conhecer mais a cultura à nossa volta e interagir com ela. Certo. E, nesse sentido, a gente vive muito mais no mundo refletido pela época de Agostinho do que de Lutero, não é? Isso é verdade. Um contexto, o dos pais da igreja anteriores a Agostinho. Certo. Ernie? Eu acho um outro ponto importante também é a questão a gente muitas vezes fica preocupado muito na questão da igreja intramuros,
E quando, às vezes, o muro é muito restrito. E essa perspectiva não era a perspectiva na época da Reforma. Eu acho que era uma perspectiva mais ampla. E igreja como, de fato, o povo de Deus, o povo E, por isso, quanto mais nós nos fechamos dentro dos muros das nossas igrejas, a palavra se torna irrelevante para fora. Eu acho que a igreja tem que ser muito mais aberta, voltada para o mundo, trabalhando com os problemas do mundo. E aí, em algumas questões muito práticas, que a mim me tem ajudado muito, por exemplo, quando a gente trabalha com, vai procurar, por exemplo, dependentes químicos, viciados em drogas, e procura ajudá-los na situação deles. Aqui no Brasil, a gente vive num contexto que a maioria das pessoas tiveram contato com a fé cristã, ou foram batizadas em uma igreja, ou foram membros de uma igreja. Quase todos tiveram contato com a fé cristã. E até um contato que, de certa forma, era mais intenso do que nos tempos da Reforma. O contato lá era quase nada, havia uma ignorância quase total, popular. Tanto é que Lutero, nas visitações que ele fez, ele voltou decepcionado e escreveu pequenos manuais, que depois chamaram catecismo, para ver se conseguia uma educação popular. Eu acho que a mesma coisa a igreja, quando ela começa a entrar nessas discussões na sociedade e começa a trabalhar e a testemunhar e trazer a sua visão da vida, a sua visão da sociedade, sua visão da história e aí da eternidade para dentro da sociedade, isso muda também o discurso da igreja e torna ele muito mais significativo. Eu acho que nós nos retraímos demais e às vezes achamos de uma maneira muito pecaminosa dentro de nós mesmos, e o nosso discurso não tem eco nenhum, até porque nem nós mesmos o entendemos direito. É preciso ir muito mais para o mundo, ser abertos, e aí, claro, o pastor falou muito bem da questão de Agostinho, e se a gente voltar mais na história, toda a questão da patrística, dos apologistas, como eles tiveram que dialogar com a cultura e aí compreender a fé. E aí vem de novo a questão das interpretações bíblicas. Ali, naquele período, eles usavam praticamente só o método alegórico, mas mesmo assim se tornaram relevantes para aquele tempo, ampliar a fé. Não era questão do método, era questão de voltar às Escrituras e levá-la ela corajosamente a confrontar com o mundo. Né? E isso nós temos que fazer muito mais hoje, né? Nós temos que ser mais ativos. Eu tive agora, no domingo de Ramos, na semana antes da Páscoa, houve um incidente no Egito, onde homens-bombas atacaram igrejas coptas. Eu conheço aquela igreja, tenho amigos lá, e um repórter de um canal egípcio, ele entrevistou a mãe do porteiro que agarrou o homem-bomba que queria matar o Papa copta, que estava na igreja lá em Alexandria. E a mãe, ele perguntou, como é que você... O que você tem a dizer para esse que matou seu filho? Ela disse, eu o perdoo. Eu o perdoo. E a questão do martírio e a questão do amor à vida era discutida por eles, e aí esse repórter de televisão disse, de que metal são feitos esses cristãos que resistem a isso? Veja, ela dialogou com aquela realidade, com o conceito de perdão. Eu não sei se eu, como pai, conseguiria dizer isso que aquela mãe disse, mas eu acho que esse é o diálogo que nós temos que abrir com o mundo atual, um diálogo muito mais de vida, e aí baseado nas Escrituras. E às vezes a gente se perde nisso e fica muito fechado em tramuros. De alguma forma...
Não, pode falar, Valdir. Não, Ernie, eu ia engatar um pouco mais, né? Você provavelmente de todos nós aqui é o que mais viaja por aí, né? Com a Sociedade Bíblica, diferentes cantos, diferentes igrejas, né? E como que você hoje fala sobre essa necessidade de voltar às Escrituras? Em que medida nós somos a Igreja da Palavra? Quais são os grandes desafios para nós? Não é essa pergunta um pouco do Solas aí, né? O que eu noto aqui não é só no Brasil, ampliando um pouquinho a visão, um exemplo, eu uma vez visitei um país e um líder da igreja daquele país e perguntei como é que ele estava sendo atendido na questão da Bíblia no seu país. Aí ele disse, muito bem, quando eu preciso de uma Bíblia, eu telefono para a Sociedade Bíblica e eles me encaminham a Bíblia, eu pago, está tudo ok, é muito bem servido, né? Aí eu disse, tá bom, eu fico feliz por esse aspecto, mas você acha que os jovens da tua igreja, as crianças da tua igreja, os adultos da tua igreja, eles estão sendo conduzidos pela Bíblia na sua vida? Você acha que a Bíblia está dialogando com a sociedade? Você acha que a Bíblia está, a palavra de Deus, que é notícia, boa notícia, evangelho, ela está conseguindo trazer essa boa notícia para o mundo de hoje? E aí ele disse, eu não tinha pensado nisso, mas eu acho que nós não estamos fazendo. Então, eu acho que esse é o ponto. Às vezes o nosso diálogo, e é importante, eu sempre digo, eu sou um fruto da academia, trabalhei na academia e tal, mas muitas vezes a gente se volta muito para as suas necessidades e não está conseguindo ver as necessidades do mundo. Eles não estão, o mundo não nos entende, a preocupação deles é outra. Se a gente olha para o nosso país hoje, a situação política e econômica do nosso país, como é que a Bíblia poderia dialogar, né? E você visita deputados, você visita juízes, você visita membros do executivo, e aí você diz, o que a Bíblia diz para você agora? Como é que palavra de Deus seria oportuna para você? Que orientação você precisa nesse problema? O que o nosso país... Eu acho que aí é um outro olhar que a Bíblia, de repente, diz, olha, puxa, tem uma palavra para o nosso país, tem uma palavra, e essa palavra, ela vai pela pregação de João, arrependei-vos dos vossos pecados e crede em Jesus Cristo. Mas esse arrependei-vos tem que mostrar que muitas coisas estão erradas e precisam ser tratadas, e ao mesmo tempo que olhando para Deus em Cristo, que há uma oportunidade, que há uma nova vida, né? Eu tenho aprendido muito com isso. Um outro caso, eu lembro de um drogado que foi num programa que a gente conduziu, ele estava no presídio, e estava preso não por ser drogado, ele estava preso porque lá, quando ele estava alto, ele matou o filho dele, um nenê, né? E aí ali ele estava fora das drogas, preso, não tinha acesso, e aí a gente traz a palavra de Deus para ele. E que palavra? Existe perdão para ele quando ele não conseguia se perdoar? E o que fazer nessa situação? Eu acho que essas situações de vida que o mundo vive, a gente não prega para elas, a gente não traz a palavra. E esse é o grande desafio, como eu trago para os problemas de hoje a palavra de Deus. Às vezes, muito fácil voltar na teologia para o passado e resolver problemas até resolvidos, que a gente sabe as diversas correntes, as soluções. Mas os problemas, quando a gente traz a Bíblia, e aí eu vejo com clareza, a Bíblia é atualíssima, ela tem ela precisa ser distribuída, ela precisa ser lida, o mundo precisa ser confrontado com ela. Acho que essa é a grande questão da atualidade. Eu vejo que nós estamos indo quase para o final aqui, mas tem uma, dentro disso, Ernie, que você falou, e quem sabe vocês dois podiam falar um pouco sobre isso também, tem a ver com a forma da pregação, né? É o lugar da exposição bíblica, vis-à-vis a pregação temática, qual é a forma, o melhor jeito de a gente transmitir esse evangelho e dentro da carência da realidade de hoje?
talvez eu, só complementando com o Ernie falou ainda há pouco, de fato, o grande desafio para as igrejas e para os cristãos é ser Bíblias vivas no seu dia a dia. Quer dizer, de permitir que a Bíblia transforme o nosso dia a dia no trabalho, nas relações que nós vivemos, de tal forma que fique visível, que tenha uma força atuando em nossa vida que não é quer dizer, que é de um outro metal, alguma coisa trabalhando em nossa vida. Então, o grande desafio é os cristãos viverem no seu dia a dia. E, por assim dizer, serem Bíblias vivas que as pessoas leem. Porque as pessoas lá fora, no nosso ao redor, não leem a Bíblia, eles leem a nossa vida. E um não cristão tem uma percepção muito, muito sensível para a diferença. Ele sabe basicamente o que a Bíblia diz. A pergunta dele é se nós vivemos de acordo com isso. E quanto a como pregar a Bíblia hoje, eu acho que o que eu mais sinto falta é algo que eu fiz na última igreja que eu fui pastor. Eu convidava as pessoas, dizendo, quem quiser participar da pregação, venha meia hora antes para a gente combinar quem fala primeiro e quem fala depois. Eu muitas vezes dividi o púlpito com 5, 6 pessoas. Eu me lembro de um jovem que era um molequezinho de 16 anos, que vinha em cada culto, e tinha em cada culto alguma coisa a dizer. E fazer prédicas compartilhadas tem uma grande vantagem, que as pessoas que têm profissões diferentes e vivências diferentes, de repente falam para a igreja a partir de sua experiência sobre o que essa palavra lhes trouxe. E eu sempre achei isso uma experiência muito rica e muito desafiadora. Eu penso que nós precisamos nos abrir para que mais pessoas tragam a sua experiência de vida e profissional para dentro das igrejas, de modo que ela alargar o espaço interno que nós temos dentro dela. É claro que isso é um desafio, porque eu era, como pastor, às vezes tinha 4, 5 contribuições, e, de alguma forma, tinha a tarefa de ou fazer síntese ou fazer complementação. Mas eu devo dizer que, nessas experiências, eu, pessoalmente, era muito enriquecido. Então, o meu desafio hoje, eu penso que hoje é de descentralizar a interpretação bíblica das mãos dos pastores e permitir que os irmãos e irmãs na igreja tenham mais voz nesse processo. Ernie, você tem ainda uma palavra sobre isso, e aí a gente vai começando a chegar ao final? Tá bom. Eu gosto muito de uma maneira, aquilo que o Martin falou sobre a gente ser Bíblias vivas, uma discussão que muitas vezes pergunto na sociedade bíblica qual é a melhor tradução da Bíblia. E disse que uma vez perguntaram para um moço qual é a melhor tradução. Ele disse, a melhor tradução que eu conheço é a da minha mãe. Como assim? A sua mãe já traduziu a Bíblia? Ele disse, não, ela traduz a Bíblia tão bem na vida diária que eu gosto dessa tradução que ela faz. Muito bem. Eu acho que é outra maneira de dizer isso, né, que você falou, Martin, de ser Bíblia. É verdade. É verdade mesmo. E de alguma forma... De alguma forma... Eu acho... Perdão. Não, de alguma forma, todos nós temos alguém que viveu a Bíblia para nós, na nossa caminhada. E temos essa experiência, e devemos ela à próxima geração e às pessoas à nossa volta. Isso. E quais seriam as palavras finais aí, já encaminhando para vocês, de vocês dois aí? Ernie, tu querias falar, então tu já engata na tua palavra final aí. O tempo vai passando. Tá bom. A questão da pregação, eu acho que muito tem a ver com diálogo, comunicação, né? Essa é outra essência da própria Bíblia. A palavra evangelho, que é comunicação, né? E o anjo, que é o ângelos, é o comunicador. Então, todos são anjos, são comunicadores desse evangelho, que é dialogado, né? Diálogos, né? Vai e volta. Eu acho que essa é uma essência que a pregação deve ter. E eu quero agradecer a todos que participaram aí do outro lado, participando com perguntas e com diálogo.
E foi uma alegria conversar com vocês, pedir que Deus abençoe o esforço nessa celebração de 500 anos da Reforma. É uma celebração de voltar às Escrituras, uma celebração de mostrar a relevância da Bíblia para hoje, e que Deus abençoe a todos nós nessa caminhada. Obrigado. Eu também queria agradecer pela possibilidade de participar desse painel. É um desafio, é uma oportunidade. Eu creio que o que, para mim, pessoalmente, eu aprendi de Lutero, é que a gente continua num processo contínuo de aprender com a Escritura. Esse processo não termina. A gente não pode ler a Bíblia bem demais, por tempo demais, mas sempre de novo, nos expondo a ela, nós entramos num processo de aprendizado, e é uma palavra, a minha experiência é de que a palavra de Deus não nos deixa na mão. Ela, pelo seu Espírito, ele nos faz compreender o seu propósito. Isso vale especialmente quando a gente passa por situações difíceis. Nesse sentido, a experiência que eu tenho pessoalmente é de que Deus é fiel à sua palavra e que nós podemos contar com ela. Então, nesse processo, eu desejo que todos os nossos ouvintes possam fazer essa experiência preciosa de que Deus é fiel e, pelo seu Espírito, nos ilumina por meio de sua palavra em todas as situações de vida. Obrigado, Ernie, obrigado, Martin, e de fato também a minha palavra é essa: Deus não se cansa da gente, Deus vai falando continuamente com a gente, o contato com as Escrituras é uma contínua surpresa, não é? E Deus fala nos diferentes momentos da vida da gente. De repente, alguns de nós aí, Deus falou quando éramos crianças, Deus falou no ventre da nossa mãe, Deus fala quando a gente, como eu, tem cabelos brancos. Graças a Deus, porque Ele vai falando com a gente, e a sua palavra é uma palavra de vida. E a gente agradece pelos reformadores que nos ajudaram a abrir essas Escrituras de novo e abrir ela também na nossa linguagem, no nosso contexto, e poder viver ela para dentro da realidade na qual nós vivemos. Certamente os que estão com a gente nessa conversa na web, eles têm tantas experiências que seria fantástico, não é? Escutar as experiências de tantos com essas Escrituras, com essa palavra de Deus. E de como que essa experiência levou elas a um encontro com Deus e a um mergulho nessa palavra. E é isso que nós desejamos, e essa é a nossa oração para cada um, para que Deus, como Deus quer, e como Deus gosta, e como Deus sabe, continue continuamente falando com a gente, e a sua palavra, ela é fantástica, ela é essencial, ela é formadora de vida para todos nós. Obrigado por todos que estiveram com a gente. Obrigado, Danilo, por você estar aí com a gente nessa retaguarda, Wilson, Sal da Terra, Regis, obrigado pelo apoio que vocês estão dando para a gente. A Aliança Evangélica, ela decidiu que nesses 500 anos da Reforma, ela iria uma vez por mês fazer essas conversas na web. Essa foi a nossa segunda conversa sobre a Bíblia. Daqui a um mês a gente volta a se encontrar. E no nosso próximo encontro, nós queremos mergulhar mais nas questões teológicas. Quais foram alguns das descobertas dos valores teológicos que a Reforma colocou na mesa. E queremos ter uma conversa em torno a esses temas tão centrais para a caminhada da Reforma. Desde já nós estamos vendo os nossos painelistas para aquela ocasião. Esteja com a gente de novo daqui a um mês, nós vamos divulgar isso. E uma vez mais, Martin, Ernie, muito obrigado pelo privilégio de ter a vocês e essa riqueza da vida, do compartilhar e de todo o conhecimento que vocês trazem. É uma riqueza para todos nós. Muito obrigado. Tenham todos uma boa noite. Deus abençoe. E obrigado por esse privilégio de compartilhar esse tempo com vocês. Boa noite.